nossa nutróloga, a doutora Liliane Opperman, bem-vinda. Tá toda linda. Essa cor é muito sua cartela. É muito, né? O verde. Muito, e é um verde de pele mais fria, né? Que tá ali transitando. Eu adoro isso, gente. Mas, ó, tá vendo como tá... Eu tô na minha, você tá na sua. Isso já dá um bom humor danado, viu? Mas o tema hoje é mais ou menos isso. A gente vai falar de depressão, mas a gente vai falar de uma questão ligada e associada à depressão que poucas pessoas conhecem e comentam, que é a questão dos nutrientes, de alguns componentes, das vitaminas que podem fazer a diferença. Afinal de contas, as pessoas pensam só nos remédios. Pois é. E os remédios, eles atuam nos neurotransmissores. E para a gente formar neurotransmissores, a gente precisa de nutrientes. Concordo. Senão, nem o remédio faz efeito. Vamos então para o primeiro Fato ou Fake? Vamos lá. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV na tela. Fato ou Fake? Olha lá. A depressão atinge mundialmente 300 milhões de pessoas e nos últimos 4 anos seus casos triplicaram. Fato, nós estamos fato, falando aí desde a pandemia, né? Nós vemos aí crescer não só os transtornos depressivos, própria ansiedade, burnout, a gente viu crescer síndrome do pânico, as fobias, suicídio, índices de suicídio. Então, assim, nós tivemos tantas questões dos últimos 4 anos e que vão reverberar pelos próximos, que hoje não tem como não ter uma visão integrativa do transtorno depressivo. Olha só. E eu acho que você quer colocar alguma tela agora, né, Glaucia? A Glaucia já me sinalizou para a gente falar desses tipos mais comuns de depressão. Olha que coisa interessante, doutora. Conta pra gente. Olha, nunca parei para pensar. A gente sempre pensa, né, sobre depressão ser a mesma coisa, mas a depressão maior, que é a mais comum, que é aquele sintoma de melancolia, de perda do interesse de fazer as coisas, é diferente de tristeza. Tá. Tem muita gente que acha que tem depressão porque acabou de perder um ente querido ou passou por uma situação de saúde. Muitas vezes que ela tem uma tristeza decorrente de um fato. Estranho seria se nada sentisse. Sim. Tá? Mas a diferença de melancolia e depressão. Melancolia é aquele sentimento de invalidez, muitas vezes ruminação de culpa. O que acontece? Nós temos essa principal e essas que seriam diagnósticos diferenciais, como a psicótica, que muitas vezes a pessoa tem delírios e ideias, delírios de pobreza, delírios de ruína, de culpa, muitas vezes com perseguição, ideias de que pode ser perseguido. Nossa. O disfórico pré-menstrual, que é muito conhecido, né? É onde a pessoa ela passa a ter todos esses sintomas da depressão no período que antecede a menstruação, podendo durar até durante o período menstrual. Tá. Tem gente que fica exatamente metade do mês com transtorno disfórico. Olha e essa isso, disforia gente, precisa ser tratada porque é metade da vida. Com certeza. Metade da vida onde ela perde a vontade de fazer as coisas. Tá? Nós temos a depressão bipolar, que muitas vezes a pessoa tem esses sintomas da depressão, mas quando ela melhora, ela vai para algumas fases, como a de mania, podendo ter euforia, ou a hipomania. Tá. Então, ela faz essas oscilações. A distimia, que seria uma depressão um pouco mais leve, os sintomas um pouco mais tímidos, digamos, né? Os sintomas mais tímidos. E pode durar bastante tempo. Também a gente pode falar em humor distímico. Afetivo sazonal, também muito conhecido. Eu tenho muitas pacientes, Carol, que eu atendo de brasileiras que às vezes foram morar em outros países, países mais frios, países que a noite chega rápido, os dias são curtos. Nossa, e que ela neva muito. E a pessoa desenvolve ali uma tristeza que está muito relacionado a isso. Entendi. Olha só. A pós-parto, essa também é bem importante, que é muito importante a gente falar, porque ela pode acontecer até 4 semanas pós-parto, pode acontecer até na gravidez, apesar de a gente chamar de pós-parto. E aí gera muita culpa, pode atingir os cuidados com o bebê e tem que ficar de olho. Claro que vai diminuir a energia, claro que ela ainda vai estar cansada, é claro que toda aquela glamorização da maternidade, nem para todas é assim, mas a gente tem que entender onde que pode realmente ser necessário um tratamento. E até nesse caso acontece rejeição, né, da criança às vezes, né, doutora? Isso, porque já começa a ter algumas ideias até,
Aqui. psicóticas. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu acho que a gente já tem um próximo fator fake para colocar na tela e a gente vai juntando tudo, tá? Porque a doutora trouxe aqui o que pode estar envolvido falando das vitaminas. Fato ou fake? O trio B6, B12 e ácido fólico são imprescindíveis somente para casos de depressão. Fake, né? Na verdade, são imprescindíveis, mas não somente para a depressão. Então, os transtornos ansiosos se beneficiam, as demências se beneficiam. Tá. Você sabe que tem uma característica que essas vitaminas em baixa, a pessoa com baixa de B12, ela pode desenvolver sintoma depressivo, perda da vontade de fazer as coisas, né? A baixa do ácido fólico pode cair a libido, até a baixa de progesterona. Tudo isso está relacionado com sintomas depressivos. Então, a gente pode dizer que nas mulheres que ainda tem o envolvimento hormonal, ainda é mais importante esse tipo de atenção, né, doutora? Com certeza. E esse trio, ele também é muito indicado nas doenças cardiológicas. É um trio que protege a saúde vascular. Ele tá aqui? Tá, na verdade a gente não colocou no trio, então a gente tem aqui o metilfolato, a metilcobalamina. A B6, ela é excepcional para ser tomada à noite, porque ela ajuda muito nas insônias, que são sintomas muito comuns nas depressões. E a B12 tem que estar também. Você sabe que a nossa tabela brasileira considera a B12 normal acima de 300, mas países como o Japão considera acima de 600. Ah, é? E cada vez mais tem se verificado essa questão, né? De elementos e a depressão. Você sabia que mulheres pós-parto, foi feito um estudo mostrando que mulheres pós-parto com sintomas depressivos tinham o cobre alterado? Isso é um dado bem recente, interessante também para a gente pensar que nem tudo é sobre somente o hormônio ou somente sobre o acontecimento do nosso dia a dia, mas é sobre estado nutricional. Entendo perfeitamente. E que coisa, né? Isso não é um detalhe. E é por isso que essas questões, até quando a gente fala, como você bem colocou, no Japão, tem lá um número que porque é uma base aí da sociedade, né? Esse cálculo é feito dessa forma. Agora, faz a gente pensar até que ponto a gente não tem que seguir, muitas vezes, outras... né? A vitamina D é uma delas, né? Então, que aqui o mínimo, quanto que já é aceitável, 40? Aqui fala que para grupos de risco tem que estar acima de 30 e pessoas da população normal acima de 20. Isso é inadmissível. E doutora, para você, qual é ali a vitamina D adequada? Em torno de 50 a 80. Tá aí, gente. Então, por isso que a questão... médicos que defendem uma linha até mais alta, mas eu acho essa é uma faixa segura. Segura, tá certo. Vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público na @vocêbonita.tv. O bom é que a gente pode falar tudo com transparência. E é assim que a gente gosta, né, doutora? Com certeza. Então, de volta com o nosso Você Bonita, hoje no nosso quadro Fato ou Fake, com a doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, falando de depressão, de nutrientes, de vitaminas, de muita coisa que pode estar envolvida nesse processo. Já tem uma receitinha de smoothie que a gente vai fazer ao vivo, delícia. Mas antes a gente deixou esse fato ou fake. Olha lá. Será que é fato ou fake? Todos os tipos de depressão têm praticamente o mesmo tratamento. Fake. Fake, né? Você sabe que isso é tão sério que a gente falou, né, da depressão psicótica, a gente falou da depressão bipolar. Muitas vezes, quando a gente tem uma depressão psicótica, não é somente o antidepressivo, você precisa dar um antipsicótico. Ah, tá. E nos casos que tem ali o transtorno bipolar, o antidepressivo até contraindicado, porque ele pode levar a pessoa para uma fase de mania, de euforia. Então tem que ser o quê? Um estabilizador de humor. Se a questão é a disforia pré-menstrual, muitas vezes uma progesterona no período pré-menstrual e algumas mudanças de vida são mais do que suficiente, nem talvez precise do medicamento. Entendi. Olha. E isso vale para pós-parto também, que envolve algumas questões aí hormonais. Então, gente, não é o mesmo e a gente precisa entender qual a base, né? E o que pode estar envolvido no processo. Vamos para nossa receitinha e a gente já coloca perguntinhas do público, Glaucia? Aí tá baixinho o ponto. Agora sim. Ó, a receita tá aí, gente. Então é o smoothie antidepressivo. Olha que legal. São 100 ml de kefir, suco de uma laranja,
uma tâmara em pedaços, uma colher de chá de maca peruana, uma colher de sopa de mel, 2 colheres de sopa de abacate, uma colher de café de semente de chia. Doutora Liliane cozinha muito bem, então acredito que vai ficar delicioso, né? Vai mesmo, você pode até experimentar. Ó, o Vou provar. kefir, aqui é suco de uma laranja não coada. Tá. Tá, gente, eu vou falar uma coisa. Teve um estudo que mostrou o acréscimo de laranja em pacientes internados. Jura? E os que consumiram laranja com bagaço melhoraram e muito. Olha, muito bom. Como a questão do intestino ela é muito importante na nossa saúde mental, tudo que é melhor para o intestino, como é o caso do kefir, como é a laranja, o bagaço, o mel, é porque, gente, a vida precisa de um sabor. É. Certo? E a gente, enfim, tem que tomar inteiro, a gente divide. Aqui é uma porção. Tá. E a gente está exatamente com as quantidades para uma porção. Certo. A semente de chia, que é rica em ômega 3, que é muito importante por conta do DHA, tanto na saúde mental, emocional, a cognitiva. Tâmara. Tâmara é bom, Tâmara né? rica em triptofano, que é o que eu comentei, que para a gente atuar, veja só, o triptofano ele forma a serotonina. Aham. Muita gente está tomando inibidor de recaptação de serotonina e esquece de ingerir alimentos ricos em triptofano. Não funciona, Maca né? peruana, essa maca peruana é aquela mais genérica, porque tem uma maca específica para homens e uma maca específica para mulheres. Porque mexe com muita coisa, né? A maca Então, peruana é... Cada um que é adapte a sua maca. Tá. Abacate, que é o alimento mais rico em glutationa. A glutationa, ela melhora transtornos no geral, no nosso corpo, melhora a parte de eliminação de radicais livres. Olha que bom. E é o maior antioxidante que a gente tem. E é muito gostoso, né? Eu adoro. Você vai gostar, Carol. Vamos lá. E eu sei que você não é muito do doce, mas você Não, viu que é mas tudo pouquinho, doce né? gostoso. Não, mas é É bom. gostoso, com certeza. Vamos bater tudo. Não tá encaixando aqui, mas eu vou bater assim Eu mesmo. acho que dá. Vai. Bonito, hein? Ó, Fê, tá vendo que é obrigada. exatamente uma dose? É verdade, dá certinho. ó. Tá certinho. Existem dietas ou tipos de alimentação que ajudam no tratamento de depressão? Com certeza. Essa dieta, ela tem que contemplar esses bom. alimentos ricos em triptofano. Uhum. Vou falar de algum deles, a gente falou da tâmara. Gostoso, né? Muito bom! Sabia que doutora? você ia gostar. Nossa, mas é muito bom. Amei. Todos os alimentos que vão aqui nessa receitinha são super indicados. De repente, a gente pode acrescentar alguns probióticos, que o kefir tem probióticos, mas a gente tem uma cepa específica chamada Lactobacillus helvéticos, que ajuda também no caso de transtornos depressivos. Perguntaram se pode trocar o kefir por iogurte. Pode sim. É que a quantidade de probióticos que o kefir tem é muito mais. É muito maior, né? Pode Gente, ser o negócio trocado tá bom, por hein? kombucha também, para Tá. quem preferir, né? Ele ficar menos leitoso. A ideia do kefir é repor a questão das cepas, né? Os probióticos. dos probióticos. Afinal, o nosso intestino é o maior produtor de serotonina, gente. Então ele tem que estar feliz, né? Tem que estar Tem que estar feliz. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Célia, um beijo. Como emagrecer tomando remédio para ansiedade? Que pergunta importante. Olha, eu vou te falar que muitos antidepressivos podem causar ganho de peso. E, Amei. em geral, a gente tem que muito levar em conta o estado nutricional inicial do paciente para poder Tá. indicar. E tem uma outra questão que às vezes, a gente fica em tentativas e erros. Uhum. O mesmo remédio que eu dou para uma pessoa pode dar super certo, inclusive ela pode até não alterar o peso, e o mesmo remédio para uma outra pode, além de não adiantar, ainda fazer com que ela ganhe de peso. Hoje existe um teste para você saber qual medicamento exato e a gente não precisar perder esse tempo. Entendi. Tentando encontrar, fazendo teste. Mas uma coisa é importante, a gente entendendo o tratamento integrativo da depressão como algo que precisa de mudanças no estilo de vida, é claro que a gente vai sempre obedecer os limites do paciente para poder indicar uma atividade física, mas o exercício ele libera endorfinas, o sono de qualidade, nós precisamos, uma das primeiras coisas a olhar num paciente depressivo, aliás, qualquer paciente, é o sono, equilibrar esse sono.
porque a pessoa que não dorme, ela ganha peso sem precisar comer, só porque altera todo o nosso ritmo circadiano de hormônios. Olha isso, gente, é verdade. Temos 1 minuto, doutora. Eu vou colocar uma perguntinha, mas tem que ser voando. Olha lá quem escreveu pra gente. Meu Deus do céu. Dani, obrigada, um beijo. O intestino desregulado pode influenciar no quadro de depressão? Pergunta maravilhosa, 50 segundos. Aliás, de tudo, né? A pessoa fica literalmente enfesada. Ela pode ficar agressiva, ela pode ficar triste, fica mesmo, de verdade. Você pode olhar até uma criança que está com um intestino que não está bacana, muda o humor. Então, regular o intestino, regular o sono, introduzir atividade física, pequenas coisas, grandes mudanças. Eu concordo com você, doutora. E olha, vou dizer, gente, tem que procurar ajuda, não deixa o negócio passar não, porque hoje tem muita coisa a ser feita. E claro que doutora Liliane Opperman volta e daqui a pouquinho novidades para vocês com ela, que vocês vão adorar. Vai lá no Instagram, @doutora por extenso, você escreve a palavra @doutora Liliane e já encontra o trabalho dela. E eu te vejo amanhã ao vivo 1h da tarde. Obrigada. Tava com